Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa, ou vosso podcast de política. Pois é, e cá estamos nós então para mais uma análise de episódio, portanto, aqui estou eu, não é? Portanto, isto 11h46 da noite de dia 6 de janeiro e estou aqui com a pilha toda. Pois é, acredita, isto tem sido... é cansativo, acredita que é mesmo muito, muito cansativo. Aliás, partilhei convosco no Instagram que eram 2h45, se não me engano, e estava eu a deitar-me e já tinha tudo planeado para os episódios saírem automaticamente. E portanto é isto, é cansativo, mas também é divertido, gosto disto. E portanto vocês também, as mensagens multiplicam-se, as mensagens de apoio. A Rita já disse que descobriu este podcast há pouco tempo e que está viciada neste podcast. Rita, com moderação, ok? Porque, enfim, tudo o que é demais é mau. Outros que no YouTube dizem que apareceram agora nas recomendações e estão a adorar a imparcialidade, a forma direta de comentar. Enfim, alguns até dizem que sou um influencer no YouTuber. Enfim, vamos com calma, tá bem? Vamos com calma. E depois tem outros que gostam de pôr pressão em mim, como é o caso do João Jesus, que diz: Cláudio, as minhas intenções de voto vão se decidir à conta das tuas análises. Malta, por favor, calma, ok? Eu não sou assim um guru da coisa. Já digo a amigos meus que sou um geek da política, mas com calma, ok? Portanto, vocês, eu faço as análises, confrontem com outras análises que por aí existem no Spotify, podcast, no YouTube, portanto, jornais, revistas de televisão, confrontem. Vejam os debates vocês próprios também e tirem as vossas conclusões, que isso é para mim o mais importante. Eu estou apenas aqui a fazer a minha parte de vos trazer uma análise, aquilo que é a minha análise, aquilo que é a minha visão política da coisa, e vermos o que é que nós podemos extrair daqui. E portanto, eu quero que vocês, dia 24 de janeiro, cheguem às urnas, e vão mesmo às urnas, quer seja voto antecipado no dia 17 nas urnas dos municípios, quer seja no próprio dia 24 de janeiro, e vocês tenham perfeita consciência daquilo que vocês estão a escolher, daquilo que vocês estão a votar, e que tiveram uma reflexão sobre isso. Vamos então para episódio, ok? Portanto, o que é que nós temos aqui? Aquele movimento, aquele momento que vocês tanto gostam. Então, aqui temos o debate de Marcelo Rebelo de Sousa contra André Ventura, escrito de um lado e escrito do outro, mas vazio aqui deste lado do André Ventura. Foi a folha que eu mais escrevi. Já tive inclusive um ouvinte a dizer: Cláudio, guarda essas folhas porque isso irá valer ouro. Bom, elas estão guardadas, estão numa pilhazinha, portanto vamos ver o que é que isto nos vai dar, por assim dizer. Ora bem, temos aqui era um maior clash que havia por força das circunstâncias. Todos nós estávamos com uma grande expectativa para saber o que é que iria acontecer neste debate, e aconteceu aquilo que se previa, mas já lá vamos. André Ventura foi posto no bolso. Isto, portanto, tranquilamente foi isto. Portanto, aquele cão feroz, mauzão, que bate no sistema, que rompe com tudo, foi um cão mansinho ali domado por Marcelo Rebelo de Sousa. Já lá vamos então. Ora, nós sabemos que André Ventura disse que Deus o encaminhou para esta missão, que Deus lhe deu esta missão. Ora, Marcelo, a pessoa mais beata que o Marcelo eu não conheço, ok? E portanto ele próprio diz: bom, estou aqui numa providência divina, quis que eu estivesse aqui no debate, e portanto que não fosse a questão do Covid uma forma de eu não estar aqui presente no debate, e portanto cá estou eu a debater consigo, e portanto Deus falou comigo, e portanto também quero que eu cá esteja. Portanto, aqui, brutal, adorei. Eu sou ateu, mas achei esta parte fantástica. Depois, aquilo que nós temos então, temos aquilo que o Marcelo divide logo, que é: eu, Marcelo, sou a direita social e você é a direita securitária e persecutória. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa separou logo aqui as águas, e portanto vêm dos dois do mesmo partido, sendo que Marcelo mantém-se ainda no PSD, e portanto as coisas acabam por ser nessa parte. E falo aqui da questão das democracias liberais e das democracias iliberais, e daquilo que se pretende garantir
que Portugal permaneça naquilo que são as democracias liberais. E esta questão da democracia liberal e a democracia liberal é engraçado porque o que muda no meio disto tudo é a questão do liberal ou iliberal. Portanto, as liberais são aquelas que nós temos atualmente, as iliberais são aquelas que, apesar da democracia existir na Constituição, aquilo que nós temos é uma perversão daquilo que é o check and balances, aquilo que são os poderes e contrapoderes e aquilo que são as separações dos poderes. Portanto, isto é uma coisa que nós não encontramos na Polónia, não encontramos na Hungria, de Viktor Orbán, que André Ventura tanto gosta. E Marcelo adotou aqui uma forma de debater que eu pratico, que eu adoro, que é fazer engolir ao outro os seus próprios argumentos. Mas já lá vamos. Eu sou sério, foi um debate fantástico. Já há algum tempo em Portugal que eu não via um debate tão bom quanto este. Portanto, obrigado por este momento. Como diria o meu treinador de ténis. Portanto, Vítor, um grande abraço. Ora, André Ventura vem aqui pôr-se contra e apoiar a luta contra a asfixia das situações que são colocadas aos portugueses e tudo mais. E ele aqui defende a recondução do mandato de Joana Marques Vidal e também de Vítor Caldeira no Tribunal de Contas. Portanto, Joana Marques Vidal como Procurador-Geral da República e Vítor Caldeira no Tribunal de Contas. Isto aqui vem no sentido de Marcelo sempre disse que seria um mandato único para Procurador-Geral da República e a ideia de renovação de quadros e, portanto, garantir que tudo o papel que eles tinham que desempenhar estava a desempenhar e que, mesmo até com as substituições das coisas, o novo Procurador-Geral da República e o novo Presidente-Geral de Contas têm estado a fazer avanços. Deu o caso de Tancos, que é um caso gritante, que já está na fase de julgamento. Portanto, é aquilo que é necessário, é aquilo que se pretende, é demonstrar que, independentemente das pessoas que estejam, que pode haver uma renovação de caras e convém que haja uma renovação de caras para que não haja um perpetuar no tempo e no espaço de mesmas figuras. Parece que isso é uma coisa que André Ventura gosta porque é ele que vai a todas e isso é uma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa lhe casca, é a ideia de eu sou apenas presidente e sou apenas candidato a presidente. Eu não sou líder de um partido, não sou candidato às legislativas, não sou candidato a autárquicas e depois legislativas, não é? Portanto, desconstruiu aqui o boneco. O boneco sem tom pejorativo para o André Ventura. Ora, André Ventura tenta fazer aquilo que é sempre a sua falácia, que é o ad hominem, portanto, fazer o ataque à figura, ataque à pessoa. E, portanto, saca dali uma fotografia em que coloca... É uma fotografia que Marcelo Rebelo de Sousa tirou com pessoas negras. E que supostamente aquilo que o André Ventura diz, com um deles, ele diz um conjunto de bandidos, um é bandido, um é mesmo bandido, mas pronto, temos aqui bandidos que foram aqueles que invadiram a esquadra da PSP e André Ventura queria que Marcelo Rebelo de Sousa também tivesse e tirar uma fotografia com o pessoal dessas mesmas esquadra. Isto aqui é a narrativa que André Ventura quer alimentar, que é estar junto das forças de segurança. Mas quem já viu a grande reportagem que a SIC fez, e tem lá um antigo GNR que foi bodyguard, por assim dizer, o líder da segurança do André Ventura, que saiu do Chega e explicou as razões, e uma das coisas que ele diz é ele não defende os polícias, e quando eu começo a ver no programa que a ideia é perder-se os sindicatos, perder-se o direito de reivindicação, perder os aumentos salariais afins e progressão da carreira, desvinculei do Chega. Portanto, achei aqui muito bem espelhado. E agora vem a parte que eu mais gostei neste debate, que é então fazer engolir o argumentário. E, portanto, Marcelo volta a tocar de que é a direita social, é a direita de Papa Francisco, João Paulo II e Sá Carneiro. Quem é que o André Ventura, no debate, tanto com Tiago Maia como com João Ferreira, mais citou, ou quem põe como exemplos de inspiração e tudo mais? João Paulo II, não falo de Papa Francisco, falo de João Paulo II, e fala de Sá Carneiro, não é? Portanto, quando começa aquela coisa de é direita, não é direita, blá blá. E portanto, Marcelo diz: veja João Paulo II, perdoou quem quis fazer o atentado. Mas depois ouvimos o André Ventura dizer: não, mas devia estar preso, não é? Portanto,
Eu pessoalmente eu acredito que quem cumpre apenas está a cumprir apenas, acabou. Portanto, obviamente que haverá sempre o estigma social, mas a ideia é a pessoa cumpriu a pena, pagou, fez a geneira, pediu desculpa, há arrependimento ou não há arrependimento, e depois daí, logo para a frente, logo se vê aquilo que se faz. Eu acho que todos nós temos direito a reconstruirmos a nossa vida se algum dia ela ficar manchada, se algum dia ficar denegrida essa mesma imagem, não é? Portanto, as coisas são desta forma que se passam e não há muito mais a dizer do que isto. Portanto, há aqui uma separação daquilo que é a direita securitária e a direita do medo, daquilo que é a direita social a que pertence Marcelo Rebelo de Sousa. Depois, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que o papel do presidente é ser um papel aglutinador, é ser o presidente de todos, e nós quando olhamos para a Constituição, bem sei que o André Ventura está-se nas tintas para esta Constituição, mas quando nós olhamos para a Constituição, o Presidente da República é o garante da unidade nacional. Portanto, um Presidente da República tem que ter sensibilidade, apesar de ter sido eleito maioritariamente à esquerda ou maioritariamente à direita, do ponto de vista do setor político, deve olhar para todos os portugueses. E, portanto, quando é Presidente de todos, ponto final. E eu continuo a dizer, para mim, o melhor Presidente que nós já tivemos foi Ramalhianos. Portanto, acho que fica tudo dito nesta parte. Depois Ramalhianos, Jorge Sampaio. Portanto, as coisas, gosto de esclarecer as coisas tal como elas são. E portanto, o que é que depois o André Ventura quer contrapor? Quer contrapor aqui a ideia de que ele não quer ser presidente de todos, só quer ser presidente dos portugueses de bem. E portanto, se faz aqui uma separação daquilo que são os portugueses de bem e aquilo que são os portugueses maus. E isto aqui é termos uma segregação nacional. Já não estamos a entrar naquilo que são segregações raciais, estamos sim a fazer uma segregação nacional, em que existem portugueses de primeira e existem portugueses de segunda. Enfim, isto em pleno século XXI era algo que eu já não estava à espera. Olha, lembra-se daquela parte do André Ventura dizer que já não estava à espera? Oh, Tiago, manhã, não estava à espera que você viesse isso. Estava à espera que isso viesse da Marisa Matias, não é? Portanto, enfim, é um pouco triste. Não estava à espera que ainda houvessem políticos nesta parte. Depois, o André Ventura carrega a tónica na prisão perpétua para os crimes, para pedófilos, para corruptos, etc, etc. Mas não quer a pena de morte. Mas há pessoas dentro do partido dele que o querem. Mas ele aí procura resguardar-se e não ser tão radical quanto outros radicais. E, portanto, isso foi outra coisa que nós vimos também na reportagem da SIGA, que há uma guerra para ser mais radical do que já temos. Portanto, quer uma prisão perpétua, tal como acontece na Inglaterra e acontece em Espanha. Ele diz que são a maioria dos países na União Europeia. Não tenho ideia que seja tanto assim. Mas certamente que o polígrafo fará o seu trabalho. Portanto, as coisas são mesmo assim. Depois, aquilo que o André Ventura procura fazer é uma colagem de Marcelo Rebelo de Sousa à esquerda. Portanto, a ideia de que Marcelo não é um presidente da direita, a ideia de que só o André Ventura que é a verdadeira direita. E depois há aqui uma outra parte que importa nós vermos aqui, que é a questão da bairro da Jamaica. E ele diz, Marcelo Rebelo de Sousa, porque depois André continua a tomar tónica da fotografia, e aquilo que acontece é Marcelo Rebelo de Sousa diz que o bairro da Jamaica, e o bairro da Jamaica é aqui no Seixal, portanto é um bairro que eu conheço, já o visitei em campanhas que eu próprio fiz, em projetos que eu fiz também de ação no bairro da Jamaica, e de facto aquilo que nós temos uma situação de calamidade, uma situação que também é alimentada pela Câmara Municipal do Seixal, infelizmente, e aquilo era uma coisa que não devia existir. Portanto, se alguém algum dia quiser ir visitar, é medonho de ver aquele bairro. Há gente boa, há gente má. Há gente boa e há gente má em todo o sítio. Portanto, não podemos esquecermos que os maiores criminosos deste país usam fato e gravata. Portanto, acho que quanto a isso está tudo dito. E aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa quis fazer foi isso. É mostrar, usar então a sua magistratura de influência, que é um jargão que todos nós andamos por estes dias a utilizar, mas é isto, magistração de influência, para mostrar, para que as câmaras vão filmar e perceber a realidade e ver se as coisas aceleram. Tal como se procurou fazer com a questão também dos incêndios de Pedrógão,
que foi um dos temas também levantados por André Ventura. Depois há aqui outra questão, é que o André Ventura faz, nesta colagem, esquece que um presidente que ele critica de se colar à esquerda é exatamente o mesmo presidente que viabilizou um governo de direita. E, portanto, aqui Marcelo Rebelo de Sousa tem estado a ver em todos os debates que é sempre pela lógica da estabilidade. Garantir a estabilidade e fazer com que a estabilidade chegue a toda a gente. E está a ser coerente. E, portanto, no Parlamento Nacional é possível fazer uma estabilidade à esquerda. Governa-se à esquerda. Dá-se posse a um Primeiro-Ministro do Partido Socialista que consegue apresentar uma solução de governo. Depois temos o caso dos Açores, em que não é possível apresentar uma proposta à esquerda, só é possível garantir a estabilidade à direita, então o Presidente da República dá a posse a esse governo de direita. Não é como Ana Gomes ou Marisa Matias que se recusam ou querem fazer com que não queriam dar posse a esse governo por ir contra a Constituição, por ir contra outras coisas. Mas a verdade é essa. Se há maioria, se o Chega está lá para garantir aquela maioria à direita, no caso dos Açores, meus amigos, por muito que nós não gostemos, tem que ser assim. Ponto final. Portanto, aqui as regras são muito, muito simples. Portanto, não há nesta parte. Depois, há aqui, para mim, o André Ventura toca aqui num ponto, e é um ponto que lhe atribuo, que é a questão da ministra. Tanto o Eduardo Cabrita, como também da própria ministra Van Dunem. Ora, aquilo que se põe em causa é realmente o que é isto da voz do Presidente da República não se ouvir. E depois há aqui um paralelismo que é Marcelo Rebelo de Sousa abriu a boca quando foi na altura os incêndios e a ministra Constância Urbano de Sousa caiu como ministra da Administração Interna e agora temos estes casos gritantes todos e não acontece nada tanto ao Ministro da Justiça como ao Ministro Eduardo Cabrita. E portanto realmente, quando o Presidente da República quer, consegue fazer isso. Porque senão, diz assim, António Costa, carregue no botão e vamos desta para melhor. E volto a dizer aquilo que eu disse sempre. Atualmente, se o Presidente da República dissolvesse a Assembleia da República, o seu mandato não ficaria manchado. Antes seria uma forma de ser bem visto, do ponto de vista de que tem os poderes, não tem medo de os usar. Portanto, não está ali apenas para ser um corta-fitas. E acho que a maioria da população estaria de acordo com isto. Portanto, Marcelo aqui só não faz o que não quer. Ora, aquilo que depois vem aqui Marcelo também pôr é a ideia de que Portugal é de inclusão. A ideia que não há portugueses de primeira nem portugueses de segunda. Não há portugueses puros e portugueses impuros. Sobretudo quando nós de facto olhamos para o passado português e nós percebemos que nós somos feitos de tudo e um par de coisas que existem por aí e quantos de nós também não temos família que não é portuguesa, não sei, temos um primo que está em qualquer sítio, mas não é um primo que imigra, é um primo que se junta com alguém de outra nacionalidade. Portanto, nisso Portugal sempre teve o multiculturalismo associado e sempre teve as teorias lusotropicalistas acimentadas. Portanto, a miscigenação, Portugal sempre contribuiu para o projeto de miscigenação. E há outros povos que não o fizeram tanto. Lamento, é a história, amigos. O que é que querem que eu vos faça? Portanto, o ponto, para mim, é neste. Depois há aqui uma crítica que não é aprofundada à questão de permitir as expropriações. A questão aqui das expropriações, eu já falei nisto no direto que faço no meu comentário político semanal, que eu faço no Diário do Distrito, em que eu, por um lado, percebo a lei das expropriações, por outro lado, não percebo. As expropriações, esta lei funciona bem para quando nós temos terrenos que estão abandonados e nós já perdemos o fio à meada de quem é que é o proprietário daquilo e não conseguimos chegar à fala, ou os herdeiros já morreram todos e não há herdeiros para os herdeiros, e portanto é um pedaço de terra que está ali abandonado e portanto com potencialidade para fazer as coisas, quer seja do ponto de vista urbanístico, quer seja do ponto de vista rural, e portanto isso tem que ser também aproveitado dessa parte. Olhando agora aqui para a parte de trás da pergunta, do debate, digo eu, aquilo que nós temos então é outra vez as referências a Papa Francisco, a João Paulo II e a Sá Carneiro, em que Marcelo volta a dizer que é contra a pena de morte, é contra a prisão perpétua. E portanto, mas depois o André Ventura vem aqui com mais uma parte populista, em que fala da questão de libertar os presos.
e que saíram e começaram logo a fazer crimes. É verdade, tivemos isso. Tivemos alguns que começaram a fazer crimes, mas é a mesma coisa, e aqui Marcelo Rebelo de Sousa chama-o de demagógico, isto é demagogia pura, demagogia barata, como ele apelida, porque a criminalidade não aumentou. E portanto, se a criminalidade não aumentou, as coisas são tão simples quanto isto. E depois há outro tópico aqui, que é esta ideia que eu já vos tinha falado no início, que é a ideia da perseguição, que se a pessoa já fez a pena, está a pena cumprida, ponto final, não há fazer isso. Mas o próprio Presidente da República tem um poder que é atribuir adultos, portanto, adultos. Portanto, se quiser fazer perdão de penas, o Presidente da República pode o fazer. Portanto, não é por aí. E mais, isto foi mais uma questão relacionada com o próprio governo. Portanto, é mais uma decisão do Primeiro-Ministro, esta parte de libertação dos presos por causa da questão da pandemia, do que propriamente o próprio Presidente da República, não é? Portanto, que são medidas adicionais. Ora, depois, o que é que nós temos aqui? Temos um momento brilhante da noite de André Ventura, como se ele já não tivesse encavado, ainda se encava mais. Eu vou ser sincero, eu acho que o André Ventura tem mesmo que vir aqui ao podcast. Não só debater, se tiver coragem para o fazer, que ele já recusou 4 vezes. Portanto, enfim, quando diz que tem uma reunião, mas depois é apanhado numa live, prioridades. Também tinha um debate das europeias e depois estava na CMTV a comentar futebol. Mas pronto. André é ser André. Mas eu acho que, honestamente, o André Ventura tinha que mesmo vir aqui à Academia Política. Acho que tinha que ser daquele aluno que sentava-se na primeira carteira para passar as coisas do quadro. Porque dever dizer que o sistema francês é um sistema presidencialista, mes amis, excusez-moi, mais c'est pas comme ça. E a verdade é essa. O sistema político francês não é presidencialista, é semi-presidencialista. Tem uma forte tendência presidencialista, mas se eu vos ler a Constituição, que tenho aqui atrás de mim, de resto, porque é um dos meus objetos de estudo, é o caso político francês, e neste momento não existe ninguém em Portugal que saiba mais sobre o sistema político francês do que eu. Lamento, mas quando em aula tenho que corrigir os meus professores, às vezes acaba por ser um pouco chato nessa parte. E o ponto é este, é que a Constituição francesa, na sua leitura, é uma Constituição que é semi-parlamentarista. Mas na sua aplicação, e devido ao facto do calendário eleitoral que está estipulado, transforma-se em semi-presencialista. E, portanto, as coisas são assim. Portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa nisso corrige e bem nessa parte. Depois o Marcelo Rebelo de Sousa ainda dá aqui outras soluções. Isto porque André Ventura carrega nesta coisa de que tem ministros a mais e depois é preciso mandar vir um consultor externo, etc. Isso aí eu também concordo. Não percebo como é que temos tantos ministros e é preciso ainda mandarmos vir a mais alguém de fora para opinar. Mas pronto, mas isto aqui não é competência do Presidente da República. Portanto, lá está. Como André Ventura não gosta da Constituição, não a lê. E não a lê, não sabe as coisas. Eu também tenho aqui muitos livros que eu não gosto. Eu tenho aqui livros marxistas. Tenho aqui também um livro de Hitler. Portanto, não é por aí, ok? Portanto, não é por nós lermos coisas que nós somos a favor ou somos contra. Tenho aqui livros liberais, tenho socialistas, social-democratas, democratas cristãos, e tenho também o livro do Tino. Portanto, não é por aí, ok, maltinha? Portanto, aquilo que nós depois vemos aqui é uma lição de história que Marcelo Rebelo de Sousa dá, e nisso, para contar histórias, Marcelo é bom, que diz que o presencialismo levou sempre a um autoritarismo e a ditaduras, e já o parlamentarismo levou a instabilidade política. E nós olhamos para o caso português e temos isso, né? Portanto, nós olhamos para a nossa Primeira República e aquilo era o regabof. Por isso é que veio a ditadura militar, por isso é que depois vem então o Estado Novo. Portanto, é isto. Não podemos nem ser tanto ao mar, nem tanto à terra. E depois podemos dizer assim, mas olhamos para o sistema político americano e temos o Presidente. O Presidente dos Estados Unidos da América não é assim tão poderoso quanto as pessoas possam achar. E conseguimos perceber isso quando nós olhamos para o Senado,
e para a Câmara dos Representantes, e vemos onde é que estão as maiorias e onde é que estão as minorias de governo e de poder. Não é? Portanto, as coisas são assim. Estudem, ok? Portanto, estudem, que é bastante importante vocês estudarem, que é para não fazerem pataquadas destas, que depois fica mal, entendem? Portanto, este é um debate mais longo, mas porque realmente há muitas coisas aqui. Finalmente tivemos aqui um debate na verdadeira ascensão da palavra, e portanto, dar-vos então aqui o momento alto de André Ventura, que não quer nenhuma ditadura, apenas quer a ditadura em que os portugueses de bem possam escolher e estar representados. É isto. E aquilo que ele quer também é criar uma república em que os portugueses escolham o seu homem. Ora, isto para mim não é só uma posição tanto machista, a ideia de escolher o seu homem, escolher o seu líder. Mesmo que queiramos manter o género masculino nas palavras, o seu líder, não é o seu homem. Porque não pode ser assim. Mas está, é isto que André Ventura vive, é André Ventura fantasia com isto, a construção do homem forte, não é? do homem providencialista, portanto, o homem que vem e salva a nação. Lamento, como dizem muitos filósofos e pensadores, Deus está morto, e portanto, se Deus está morto, é impossível que Deus fale com André Ventura. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa ganha claramente este debate, e aquilo que vimos foi um André Ventura submisso, que não conseguiu arranjar formas, não interrompeu Marcelo Rebelo de Sousa, é engraçado. E para terminarmos mesmo, André Ventura começou a escalar, e Marcelo, para o pôr no lugar, relembra André Ventura de que ele, quando vai a Belém, fala noutro tom. E portanto agora aí conseguimos perceber quando é que é o show-off e quando é que é a vida política a sério. Portanto, meus amigos, é isto. Obrigado por estarem desse lado. Foi um comentário mais demorado, mas também muito mais conteúdo aqui a falar. E portanto, obrigado por estarem desse lado, obrigado por fazerem deste podcast cada vez mais uma referência, e vemos então no próximo episódio. Um abraço.